Silvia Helena. Olá, pessoal! Como vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Olha, eu aqui outra vez, num programa extra, num programa de sábado, um sábado maravilhoso, mas no ambiente interno a gente está com um pouco de friozinho. Lá fora está um sol muito, muito, muito bom. E eu estou aqui novamente para a gente conversar a respeito de coisas que estão nos acontecendo e de coisas que podem fazer um sentido que nós façamos uma reflexão. E a reflexão que eu quero fazer aqui, ela é uma reflexão assim, hoje está um pouquinho assim mais pesado, né? Vocês lembram que na quarta-feira eu estava indignada por causa do negócio do professor, que eu já consegui resolver, porque tem que resolver, tem que dar certo, né? Graças a Deus isso aí tá tudo bem. Agora hoje eu quero falar com vocês aqui, não como professora. Eu quero falar com vocês aqui, não como coordenadora pedagógica de administração, com essa experiência que eu tenho. Eu quero falar com vocês aqui hoje com o peso da psicanálise. Porque a psicanálise, ela nos traz a oportunidade para que nós possamos olhar um pouco mais fundo para nós mesmos. E eu sempre digo que o autoconhecimento, ele é a chave, ele é a arma, ele é a principal condição que nós temos para que nós possamos ser quem nós viemos para ser. Para que nós possamos ter a condição de desenvolvermos ao máximo aquilo que é a nossa essência, aquilo que é a nossa força no mundo. E aí estou eu aqui hoje, num sábado, para falar com vocês a respeito de uma situação que aconteceu que está relacionada a casamento. Uau! Vamos falar sobre amor? Sim. Vamos falar sobre vida real? Sim. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe aqui um símbolo que é o símbolo do amor. Olha que lindo. É um coração vermelho e o coração vermelho, ele é da paixão, ele é do amor, ele é da doação, da dedicação. E eu quero falar sobre amor como um todo na nossa vida, mas principalmente sobre o amor romântico, sobre essa relação íntima que nós temos com os nossos pares, com aquelas pessoas que vão dividir conosco os nossos momentos de vida. E para eu trazer esta reflexão aqui hoje, o meu tema é: ai, como eu te amo? Não, queridos. O meu tema hoje é: humor tem limite. E aí, senta que lá vem a história, né? Quem me conhece na minha vida, no meu dia a dia, sabe que eu sou uma pessoa, assim, bastante intensa nas minhas coisas, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Eu sou uma pessoa, assim, que eu dou muito, eu entrego valor, eu entrego resultado no meu trabalho, eu não tenho cansaço, eu não tenho preguiça, eu não tenho hora, eu não tenho fim de semana, eu não tenho de madrugada. Para mim não existe isso. Qualquer pessoa que me conhecem sabem. Eu sou uma pessoa de lealdade. Eu estou me lembrando aqui, no ano de 1996, ou seja, há 40 longos anos, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa que eu conheci, ela não sabia da minha existência, né? Então a gente começou a ter um relacionamento, a gente começou a estar mais próximas e
ela ficou chocada com a minha presença e ela ficou chocada em saber quem eu era. E mesmo há 40 anos e vivendo uma vida mais, como que eu posso dizer, mais limitada, mais retraída, mais retrógrada, mesmo assim, lá no fundo do fundo do fundo, eu ainda era a Sílvia. E aí, quando a gente teve essa nossa oportunidade de nos aproximarmos, o que eu disse para ela, eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse agora de manhã. Então eu disse para ela assim: querida, o meu hall de amigos, ele já está bastante completo. Então eu vou te dizer uma coisa. Se você quiser ser a minha amiga, nós vamos ter uma relação maravilhosa de longo prazo. Você vai ter a minha lealdade, a minha dedicação e a minha fidelidade. Mas, se você não quiser, não se esforce. Não se preocupe. Então, a minha condição para me relacionar é esta. Partindo-se desse princípio, que quem me conhece sabe quem eu sou. Eu tenho uma máxima, e a minha máxima, ela foi aprendida com o Roberto Carlos. Não estou brincando. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Então, eu não preciso forçar a barra. Eu não preciso querer te conquistar, querer te seduzir. Eu não tenho este propósito. Então, o meu propósito é: eu estou aqui, que tal se a gente se der bem? Se o teu santo casar com o meu, ótimo, perfeito. E eu estou fazendo todos estes rodeios para contar para vocês a respeito de uma situação que aconteceu essa semana num casamento. Uau! Peraí, casamento? Ah, a Sílvia foi num casamento. Na semana passada, eu fui num casamento. O casamento da minha aluna. Lembram-se que eu contei para vocês que não existem ex-alunos e não existem ex-professores? Pois bem, a Gabi foi minha aluna no ano de 2024. E aí, eu ainda a considero minha aluna. E a Gabi se casou com o Guilherme. E eu fui na igreja, eu fui na festa. E foi uma coisa maravilhosa. E eu tenho uma relação íntima também com casamentos. Porque eu choro no casamento, eu me sensibilizo no casamento, eu entro naquela energia do amor. E este amor é aquele amor lá que tem na 1 de Coríntios, capítulo 13, né? O amor não é cruel, o amor não tem inveja, o amor é a dedicação, o amor é a doação. E aí, partindo-se deste princípio, queridos Gabi e Guilherme, eu quero que vocês sejam muito felizes para todo sempre. E eu quero que este amor não acabe nunca. E um conselho que eu sempre dou para os enamorados é: não se esqueçam de que o amor é uma plantinha. E esta plantinha, ela precisa ser regada todos os dias, invariavelmente. Se você regar a plantinha, você está dando a possibilidade de que ela não vá morrer. Porque amar é uma escolha. Amar é uma decisão. Amar é uma força que vem de dentro para fora. E a gente morre ou mata para protegermos aqueles que nós amamos. E eu digo isso pensando na minha família, pensando nos meus amores de vida, pensando
nos animais que eu convivo, já que todos aqui sabem que os animais são o maior amor que eu tenho na minha vida. E aí, dito isso, partindo-se desse pressuposto, o que eu quero contar para vocês é a respeito de um casamento que nós vimos esta semana pela internet. Aham, era sobre isso então. Verdade. Eu queria falar a respeito de um casamento que nós vimos esta semana, de um moço que ele é do humor. Este moço, ele é da comédia. E em sendo da comédia, ele quis transformar a sua cerimônia, o seu casamento, numa obra de arte. E como ele é do humor, como ele é da comédia, né? Então ele quis trazer como se o seu casamento fosse um repertório para o seu próximo show. Eu acho que ele deve fazer shows de comédia, né? Então, o que a gente precisa saber é que nem tudo é engraçado. Nem tudo é engraçadinho. Nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser feito. Nem tudo pode se transformar num show que eu vou querer brilhar e em cima do meu brilho eu vou tratar o outro como coisa. Então, para que eu possa fundamentar ainda melhor do que isso, na psicanálise, né, o meu professor, ele sempre dizia: nós precisamos ter o cuidado especial para não nos relacionarmos com o outro através das nossas feridas, através daquilo que nos faz mal. Porque se a gente fizer isso, nós vamos mudar de parceiro, nós vamos mudar de histórias, nós vamos terminar uma coisa que nos arrebentou, que nos arrebatou, que nos feriu, mas nós vamos repetir sempre aquela história e sempre vai parecer que nós estamos no mesmo relacionamento, mesmo mudando os personagens, mesmo mudando os parceiros. E por que que isso acontece? Porque dentro de nós dormita um personagem. O meu personagem pode ser aquele que quer tanto ser amado e aconteça o que acontecer, eu vou dar a desculpa que o outro, é assim mesmo, é o jeito dele, não fez por mal. Ou então, eu posso ter aquele personagem que eu vá pensar que eu preciso sempre controlar, ironizar, fazer graça e sempre querer ser aquele que está dominando o outro, aquele que vai trazer para o outro o entendimento de que quem manda aqui sou eu. Então a gente tem que tomar este cuidado. Então até aqui eu estou falando um pouco sobre psicanálise. Eu estou entrando na seara da Sílvia, psicanalista. Mas também eu vou entrar na seara da Sílvia, e que eu não sei se eu já contei aqui, mas eu devo ter contado, da Sílvia, que é celebrante de casamento. Eu já celebrei 2 casamentos, né? Eu já celebrei o casamento do Emerson, que o Emerson casou com a Tati, e eu já celebrei o casamento do Herbert. E um foi dia 4 de maio de 2025, o outro foi no dia 25 de outubro de 25. E o que eu posso dizer para vocês dessas celebrações? Que foram coisas assim tão maravilhosas, que foram eventos tão fantásticos, tão emocionantes e tão emocionados, que os noivos, que foram meus alunos, eles simplesmente choraram durante toda a celebração. Para vocês terem uma ideia,
o casamento do Emerson e da Tati, eles fizeram uma surpresa para os seus pais. Então, eles quiseram, o Emerson entrou com o pai e a mãe, e a Tati, ela fez um convite para a sua mãe, para que ela entrasse, e lá no início, a mãe dela ficou tão emocionada de ler a carta que a Tati tinha mandado para ela, que ela não conseguiu ler. Que é o dia mais lindo, mais maravilhoso, mais marcante da vida daquele casal. Por quê? Porque nós precisamos ter bons inícios de vida a dois. Nós precisamos ter bons princípios, bons primeiro capítulo do resto das nossas vidas. É isso que nós sonhamos, é isso que nós temos como mote no dia que seria o dia do dia mais feliz das nossas vidas, como diria lá Arlindo Orlando, o caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte. E o que este caminhoneiro fez? Ele não segurou a onda, ele sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Arlindo Orlando, onde quer que você se encontre, volte para o seio da sua amada. Por quê? Porque nós imaginamos que este dia é o dia do dia mais feliz da nossa vida. É isso que nós temos em mente. E é por isso que a noiva, a mulher, ela se prepara, ela pensa no vestido, ela pensa nos convidados, ela pensa na festa, ela pensa no bolo, ela pensa nos bem-casados. Para vocês terem uma ideia, no dia do casamento do Emerson e da Tati, sabe o que eles deram de lembrancinha para os seus convidados? A lembrancinha foi o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Então vocês imaginem quais eram as expectativas destes noivos no início desta vida em comum. E foi uma coisa tão arrebatadora. Eu preparei aquilo com tanto carinho, com tanto amor, e foi uma coisa assim que arrebatou a todos os convidados, e foi uma coisa totalmente surreal. Mas o que nós vimos esta semana? Este moço que se casou e que eu não conhecia. O nome dele é Tubarão. E ele realmente agiu como um tubarão nos seus votos de casamento, né? E aí, por isso que eu digo que humor tem limite, sim. E, para a noiva, aquilo precisa ser visto como uma red flag. Aí você vai me dizer, Silvia, você é invejosa. Silvia, aquele casamento estava lindo. Um casamento rico, maravilhoso. Sim, 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 para todas essas afirmações. Mas quem viu os votos deste moço, viu que começou de uma forma muito desastrosa. A primeira coisa que ele disse é que ele queria agradecer ao ChatGPT por ter feito aquela declaração, aqueles votos. Aí ele, não, desculpe, não foi o ChatGPT, foi o Gemini. E aí começou assim, e a noiva com aquele sorrisinho assim, chateado, meio sem graça, né? Então era para ser alguma coisa como um show de humor. E se transformou numa coisa parecida com um show de horror. E quando ele dizia que ele respondeu para ela que ele a amava, que não era para ela se sentir especial, porque aquilo ele fazia com todas. E que ele começou a achar que ele gostava dela quando ele segurou o cabelo para ela fazer um vômito em algum lugar que eu não conseguia entender onde era. Então, é uma coisa que é uma exposição, é uma coisa que deixa de ser
alegre, leve, envolvente, para ser uma coisa triste, para ser uma coisa de exposição, de alguém que está fazendo um favor para o outro. E isso é uma coisa que pode ser até engraçado, talvez engraçado. Mas sabe o que que é isso? Talvez seja aquele ponto dentro de mim que não acordou e que não entendeu e que não quer acordar e entender, que quer pensar que isto é amor. E eu vou contar para vocês que eu já passei por uma experiência não tão triste, não tão dantesca quanto esta, de exposição, de exposit. Não era de exposição. Pelo contrário, quem me conhecia, quem me via, pensava que eu era uma lady, pensava que eu era uma princesa, pensava que eu era uma Cinderela. Mas só eu e o meu par romântico sabíamos qual era a minha vida real. E esta minha vida real, ela durou 25 anos, 2 meses e 8 dias. E hoje, por uma coincidência das coincidências, que a gente sabe que não existe, né? Hoje eu completo 13 anos de fim desta era. Foi no ano de 2013, no dia 1º de agosto. E aí, quando eu vejo uma coisa que abala a estrutura, eu começo a lembrar de coisas que eu vi, ouvi, vivi e senti. E eu não desejo isso para ninguém, absolutamente para ninguém. Nem para o moço e nem para a moça. Que uma relação íntima, ela precisa ser uma relação de doação, de dedicação. E se você é bom sozinho, se você está feliz, se você se sente bem, quando você tem um parceiro de amor, aquilo vai ser uma coisa ainda mais maravilhosa. Seremos nós contra o mundo. Então isso é uma coisa linda. Olha aqui, ó. É coração, é amor, é parceria, é você querer ser feliz e querer fazer o outro feliz. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda demais. A gente viu o que está passando no cinema, Odisseia, e o personagem principal, Ulisses, que é o Odisseu, o que ele fez para poder voltar para casa, porque durante 10 anos ele lutou uma guerra e os outros 10 anos foi para tentar voltar para casa, porque é muito difícil sim voltar para casa. No caso dele, era a volta para Ítaca, era a volta para Penélope, era a volta para a sua família, para o seu grande amor, mas nós conseguimos entender nas reticências, nas entrelinhas, na verdade verdadeira, que aquilo significa que nós estamos voltando para nós mesmos. E quando nós amamos verdadeiramente, e quando nós nos dedicamos a alguém, significa dizer que você tem tanta intimidade, você tem tanta confiança naquela pessoa, que você pode ser quem você é. Você pode ser você mesmo, sem precisar usar máscaras, sem precisar ficar usando de subterfúgios para querer ser amado, para querer que o outro goste de você, que o outro te escolha. Mas nós também precisamos saber que a Penélope, ela acreditava na volta daquele amor. E existiam mais de 100 pretendentes que era para assumir não apenas a cama da Penélope,
não apenas a vida da Penélope, mas principalmente o trono. E ela não permitiu. E ela fez um juramento. No juramento era, quando ela conseguisse terminar aquela sua obra que ela estava construindo, que era um tricô, que era um crochê, que era aquela manta que ela estava construindo, ela iria escolher quem iria ser o seu novo amor. Mas o que ela fazia? Ela estava ganhando tempo, porque de dia ela tecia em público, à noite ela desmanchava aquilo que ela tinha feito para ganhar tempo. Então, nós vamos perceber que estamos falando de amor de verdade, de doação, de você ter uma relação de reciprocidade. Queridos, metade do nosso programa já se foi. Nós estamos aqui 14 horas, 24 minutos e 50 segundos. A gente volta daqui a pouquinho, porque eu quero falar mais a respeito de amor, de verdade, de entrega e de que o humor tem limite e nós não temos o direito de estragar, de destruir aquele dia que seria o dia mais lindo da vida do outro. Até daqui a pouco, beijos! Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. 95,7. Vibe Mundial FM. O que é? Etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é marca, cola. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Marca e cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. O celular virou o segredo. As conversas acabaram, as brigas aumentaram e as noites fora de casa trouxeram dúvidas, ciúmes e sofrimento para dentro da relação. Quando o amor começa a se perder no silêncio, na desconfiança e na frieza, muitos casais já não conseguem mais encontrar paz. O mestre Bianchi realiza consultas espirituais profundas para ajudar pessoas que enfrentam crises amorosas, conflitos constantes e relacionamentos abalados por energias negativas e afastamentos emocionais. Porque ainda existem relações que podem ser restauradas antes que seja tarde demais. Agende agora, 11 9 5844 1935. Repetindo, 11 9 5844 1935. Mestre Bianchi, trazendo clareza espiritual para relacionamentos à beira do fim. Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Vibe Mundial e a hora certa. 2h27. Tocando a sua vida, ajudando você a se sentir bem melhor. Vibe Mundial 95.7. O Bazar Místico está de volta nos dias 1 e 2 de agosto, agora no Shopping Center 3, na Avenida Paulista. Venha viver uma experiência única, com leituras de oráculos,
expositores de produtos esotéricos, vivências, rituais sagrados, terapias holísticas e performances especiais. Lembrando que a entrada é grátis. Esperamos você nos dias 1 e 2 de agosto, das 10 às 20 horas, no Bazar Místico, que acontecerá no Shopping Center 3, na Avenida Paulista, ao lado do Metrô Consolação. Acesse bazarmístico.com.br para mais informações e participe. Esperamos por você. Apoio Vibe Mundial FM. Neste Dia dos Pais, a Juliana Flores te convida a surpreender quem sempre esteve ao seu lado. Acesse julianaflores.com.br, use o cupom Mundial50 e ganhe R$50 off no presente para o seu pai. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490. São os telefones da Vibe Mundial para você interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Olá, pessoal! Estou de volta aqui. Hoje é sábado, ao vivo, queridos. E hoje nós estamos aqui com uma coisa assim, mais ou menos polêmica. Por que é polêmica? Teve muita assim divisão de opiniões. Algumas pessoas acharam que foi o máximo que aconteceu naquele casamento, daquele moço, daquele humorista, e algumas pessoas acharam que aquilo foi longe demais. Eu sou desse segundo grupo aí, gente. Ai, nossa, como você é careta. Opa, não significa isso não. Vocês nem imaginam como que eu sou cabeça aberta. Vocês nem imaginam como que eu sou uma pessoa totalmente de boas. Mas... como você é de boa, Silvia? Se você falou que você é uma pessoa sistemática, se você falou que você só dá liberdade para a pessoa, é claro, é porque a pessoa, ela precisa ter um limite, ela precisa ter um respeito comigo. E isso é que vai fazer a diferença aqui. Por quê? Porque a pessoa, ela tem a liberdade de fazer o que ela acha que é legal. Mas a liberdade e o direito dela só vai até onde a liberdade e o direito do outro permite, onde a liberdade e o direito do outro está. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, primeiro, casamento não é show. Não é. Não é show. Olha, o meu marido, ele é um cantor lírico e ele vai cantar no casamento. Aí sim, né? Aí é uma coisa maravilhosa. Mas o meu marido, ele é do balé clássico e ele vai entrar lá fazendo fouet. Não, aí não quero, não pode. Vai tirar o espírito daquela reunião, daquela consagração. Então, tem coisas que nós precisamos ser coerentes. Segundo o momento em que estamos, segundo o local em que estamos. Ninguém aqui está pedindo para você ir de terno e gravata para a praia. Mas também ninguém aqui está pedindo para você entrar sem camisa na igreja. Ai, puxa vida, nada a ver você dizer isso, porque a gente viu que o casamento foi ao ar livre. Sim, o casamento foi ao ar livre. Mas a brincadeira, a gracinha, ela nem começou ali, gente. Sabiam que a gracinha começou no casamento do civil? Vocês sabiam? Essas pessoas, elas moram em Minas. E ele foi casar no civil? Que lindo! Ai, que romântico! Com a camisa do galo. E ele ainda simulou um choro. Por que choro? Porque ali ele estava abrindo mão do momento mais feliz da vida dele. Qual? Ai, que lindo! O momento de solteiro. A solteirice dele estava terminando ali. Então, o pessoal já começou ali. Aí ele falou assim, não.
eu acho que não foi o suficiente ter feito isso. Eu acho que eu vou escalar um pouquinho. Eu acho que eu vou forçar um pouco mais a barra. E aí, vamos para os nossos votos. E aí, nos nossos votos, quando ele começou a falar aquelas graças, que tem coisas que eu nem vou falar, nem vou declinar, né? Então aí, o que a gente pode dizer? O casamento não é um show e ali não era um palco para ele provar as suas habilidades do seu trabalho de ser muito engraçado. E também, o que a gente pode dizer? O casamento é um dos poucos momentos na nossa vida em que duas pessoas estão mais do que vulneráveis. Diante de quem? Diante daquelas pessoas que vieram testemunhar, sua família e seus amigos. E nós estamos assumindo um compromisso ali. E este compromisso, ainda que depois dê ruim, naquele momento, é o momento em que nós estamos dando o nosso máximo. Eu falei para vocês do casamento do Emerson e da Tati, mas o casamento do Herbert e da Emily, nossa, gente, vocês não imaginam. Ele fez uma espécie de tratado que eram os juramentos que ele se colocava para que aquela união desse certo. Então ali, eu devo confessar para vocês que eu choro sim nos casamentos, mas ali naqueles 2 casamentos, eu estava como uma autoridade. E ali eu não me permiti chorar. Mas aquilo para mim foi uma coisa assim muito tocante, muito marcante verdadeiramente. Por quê? Porque aquilo ali era uma coisa de gente grande. Aquilo ali é uma coisa de gente madura. E aí, se você tem uma necessidade de fazer rir e esta necessidade ela for maior do que a nossa capacidade de sustentar a profundidade, a seriedade, a completude, a complexidade daquele momento, nossa, aí a gente precisa refletir. Olha, a gente precisa falar sobre isso. E às vezes a gente faz piada porque a gente tem um bom humor, é divertido. Então, eu mesma sou uma pessoa que eu apelo para o bom humor. Eu gosto disso. Isso é inteligente, é legal. Mas, às vezes, as pessoas elas não conseguem permanecer poucos minutos ali naquela seriedade, em contato com uma emoção de verdade. E isso daí é uma coisa bastante séria. Então, a gente precisa sim. Por quê? Quando você fala de humor, humor é maravilhoso, humor é lindo, mas se ele invade qualquer situação que seja, do outro, do amigo, da família, do pai da noiva, não, desculpa, não preciso falar do pai da noiva, porque ele falou lá no casamento que a moça tinha perdido o pai. Mas tinham outras pessoas ali que deviam ser respeitadas, né? E aí, você deixa de ser uma espontaneidade para que aquilo demonstre uma espécie de defesa. Então aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você puder, fecha o teu olho e pensa no que eu vou te perguntar. Você usa o humor para expressar quem você é ou você usa o humor para se esconder por trás, para não demonstrar e para não revelar quem você é de verdade? Por quê? Porque aqui nós estamos numa situação que precisa ter amor, companheirismo, consideração, valorização do outro. E é um momento que é lindo, que é mágico, que é marcante, que é especial, que é uma coisa inenarrável, é inesquecível. E nós precisamos aqui dizer que é para enaltecer o amor, o relacionamento, o parceiro. A gente pode perceber até que, olha, vocês percebem que tem muito menos casamentos agora do que tinha antes?
Então é uma coisa a ser valorizada. As pessoas agora, elas preferem morar junto, elas preferem fazer aquele contrato de relação estável. Então, a gente pode dizer que o casamento é uma coisa linda, sagrada, que é para servir de inspiração para outras pessoas. Ah, eu lembrei agora também de uma ocasião, agora faz pouco tempo, que teve um casamento que a moça foi jogar o buquê e quando ela foi jogar o buquê, um cara pulou, pegou o buquê, quebrou, desfolhou toda, despetalou aquelas flores, porque ele não queria, por exemplo, que a namorada dele pegasse aquele buquê. Gente, cá para nós, isso é bonito? Isso é envolvente? Isso é inspirador? Gente, tem momentos para a gente querer fazer graça. Tem momentos para a gente querer se aparecer. E já que você quer se apareça de uma forma positiva. Eu já preciso contar para vocês que na minha sala de aula, se alguém quisesse aparecer para fazer bonito dessa forma, desse jeito, não dá muito bom, não. Não dá muito bom porque se é para fazer passar vergonha, vamos caprichar aqui, né? Então, o que eu posso dizer? Tudo neste dia é pensado com muito carinho, porque para a noiva aquilo é um sonho, é o sonho da Cinderela, é o sonho da princesa. E aí, a gente não pode dizer que este bom humor vai ser confundido com grosseria, vai ser confundido com constrangimento. E a gente não pode normalizar isso. Não. Não pode. E existem sinais que nós precisamos estar muito atentos, porque são as red flag. Que são as red flag? São as bandeiras vermelhas. Olha, fica atento. Olha, isso daí vai escalar num ponto que vai se transformar numa coisa insuportável. E isso é fato. E aí, o que a gente precisa pensar? Na reciprocidade. A gente precisa pensar que todos nós desejamos ser respeitados, amados, cuidados. E aí, a gente pode dizer que existem diferenças entre homens e mulheres. Então, os homens, eles desejam ser admirados. As mulheres desejam ser amadas e cuidadas. Os homens, né, quando eles fazem essas gracinhas nos votos, quando eles pedem socorro, socorro, me ajudem, olha o que está acontecendo comigo, né? Então, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que ele está perdendo o melhor da sua vida. Ele está dizendo que ele era tão esperto, ele era tão interessante, né? Mas ele pode até ser melhor do que aquela parceira. Se ele é melhor, não é legal ele estar ali, né? Ninguém obrigou ele a estar ali. Parece que ele está fazendo um favor, parece que ele está muito acima, que ele é muito superior, né? E parece também que ficou uma coisa forçada, ficou uma coisa bem desnecessária, né? E aí, ele colocou uma frase ali, ó, não se sinta especial, pois eu fazia isso com um monte de gente. Gente, que triste. Não fala isso, não. Não fala isso, não. A gente não tem o direito de fazer isso. E ela o tempo todo ficou quietinha ali, tão linda, com aquele vestido tão caro, com aquele cabelo tão maravilhoso. E, pai, perereca, querida perereca, sabe? Tudo ali ficou parecendo muito superficial e artificial. E aí, sobre as diferenças que eu estou falando, né? Que os homens querem ser amados, os homens querem ser admirados, as mulheres querem ser amadas. Os homens, quando eles têm problema, eles ficam em silêncio.
Eles ficam na deles, eles se afastam. Isso daí é uma característica do homem. E a mulher? A mulher não. A mulher fala, a mulher conta. A mulher, ela está ali dividindo com alguém que é da sua confiança. Ela está até desabafando, né? E aí, o que o homem acredita quando a mulher conta um problema para ele? O homem acredita que é para ele resolver. Não, não é. Não é para resolver, não. É só para trocar ideia. É só para ter alguém que vai te entender. É só para a gente poder ter aquilo que é a nossa intimidade, que é para a gente poder estar mais próximos. As mulheres, elas só querem mesmo alguém que vai ouvi-la, alguém que vai entendê-la, alguém que vai ficar com ela. Só isso que ela quer. Ela mesma vai resolver quando for o momento. Vocês imaginem uma mulher contar um problema do emprego e o marido ir lá querer falar com o chefe dela. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Não façam isso, que vocês vão ainda prejudicar ainda mais a sua esposa, a sua namorada, a sua... o seu outro lado da moeda, a sua cara metade. Não façam isso. Também a gente pode dizer que a gente quer apoio. Sim, a mulher vai apoiar o homem e o homem vai apoiar a mulher. E numa relação como essa, a mulher não pode ser coadjuvante no próprio casamento. Aquilo ali é uma coisa dos dois. Aquilo ali é um momento vulnerável de alegria e de amor para que nós possamos estar com aqueles que são os nossos convidados e que eles fizeram uma coisa bonita que eu vou dizer. Eles não tiveram padrinhos. Todos os convidados ali eram considerados padrinhos dos noivos. E aí, claro que tudo isso que eu estou falando, gente, dividiu opiniões. Claro que teve gente que falou, olha, isso daí é a felicidade deles. Não se envolva. É claro que não. Eu nem tenho o direito de me envolver. Mas eu tenho entendimento, como psicanalista, de contar para vocês que aqui tem uma coisa que é um desequilíbrio. Aqui tem uma relação em que as feridas, elas se encontraram. Por quê? Porque se eu disser assim, quando tudo for culpa do outro, nada vai mudar em mim. E de quem que é esta frase? Não é minha. É da Lúcia Helena Galvão, que é aquela filósofa brasileira. Então, o que a gente pode dizer? A noiva vai tratar aquilo como se fosse o mais importante evento, cuidando para que tudo seja lindo e inesquecível, e o noivo vai fazer a sua parte. O noivo vai trazer a condição para que aquela noiva saiba que ela fez uma boa escolha. E aí, aqui eu vou falar de escolha. Ai, Silvia, você prometeu que não falaria de administração, mas vou precisar falar de administração. Por quê? Porque em administração, o gestor, o administrador, o líder, nada mais é do que um tomador de decisões. E cada vez que nós tomamos uma decisão, nós fazemos uma escolha. E nem sempre sabemos se foi a melhor escolha. Nem sempre sabemos se vai dar bom, se a gente vai ter bom resultado lá na frente, se aquilo vai trazer a solução para minhas dores. Mas, quando a gente toma decisões, o mais importante aqui nem é aqui a escolha. Olha o que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre aquilo que você vai abrir mão, sobre as suas renúncias. Então, as tuas renúncias são: se eu escolhi estar aqui neste sábado, neste momento, é porque eu não quero estar no clube, é porque eu não quero estar fazendo caminhada no sol. Se eu te escolhi para ser o meu par romântico, é que eu abri mão de uma vida com outras pessoas. Então, aquilo é uma coisa muito clara. E aquilo é uma coisa que eu preciso saber antes de qualquer pessoa. E quando eu aceito ser diminuída, não significa ali que eu me acho
pequena. Não. E nem que é bobagem, idiotice. Não, não é isso. É que, muitas vezes, eu não sei mensurar, eu não sei entender qual é o meu merecimento, qual é o meu mérito. Então, eu começo a acreditar, ah, não, isso aí faz parte do amor. Ah, olha, primeiro foi uma piada, depois foi uma brincadeirinha, daqui a pouco começa a ser a humilhação e vira uma coisa normal. Não normalize isso. Também eu quero dizer que o nosso cérebro, ele foi criado, ele foi inventado para que nós possamos sempre ter certeza de que aquilo que nós acreditamos é real, é verdadeiro. Então, o nosso cérebro, ele não procura o que é saudável. Ele vai atrás daquilo que ele já reconhece, daquilo que lhe é totalmente familiar. Então, o que pode acontecer comigo? Sem querer, a diminuição, ela pode virar sinônimo de proximidade. E o que eu quero dizer aqui? Que eu começo a associar que o outro está se sentindo à vontade e que o outro, ele tem uma intimidade para me dizer aquilo. E que aquilo é importante para ele. Então eu falo, nossa, como eu sou especial. Então era para ser só uma transa, mas ele está casando comigo. Ai, nossa, como eu sou especial. Ai, eu fui a escolhida. Ai, que lindo. Gente, acorda. Menina, acorda. Não é por aí. Então nós precisamos saber do nosso valor, do nosso merecimento. E esta crença, que é a crença do merecimento, o que nós podemos dizer? Primeiro, a gente começa assim, ai meu Deus, eu preciso ser escolhida. Então, para eu ser escolhida, eu preciso fazer absolutamente tudo para ser amada. Eu não posso dar trabalho, eu preciso ser uma pessoa leve, fácil, eu preciso resolver tudo. Opa, resolver tudo, ai meu Deus, que medo. Eu acho que eu já assisti esse filme antes. E esse filme passou na minha vida. Eu acredito também que eu vou começar a justificar o comportamento do outro. Porque a pessoa é assim mesmo. E coisas que eu jamais deveria justificar. Coisas que me envergonham e que me humilham frente ao mundo. E aí eu não posso deixar isso. Fulano é assim. Ela não fez por mal. Ela é a minha garota, ela não fez por mal. É assim mesmo. Não façam isso. Outra coisa, do outro lado do muro, quem diminui o outro, quem quer controlar, quem quer ironizar, quem quer se achar o tempo todo a última bolacha do pacote, ele, que aquilo é uma forma, né, de manter o poder na relação, ele aprendeu que a vida era assim. Ele aprendeu que deveria ser dessa forma. E aí, os dois padrões se encontram. Eu preciso ser amada e eu preciso ter o controle. E aí, aquelas duas feridas, que elas vão se esbarrando, que elas vão atritando e que vai sangrando. E que vai mantendo o quê? Vai mantendo aquela história e vai mantendo aquele padrão. Alguém que vai suportar muito mais do que deveria. E alguém que aprendeu a diminuir o outro sem perceber o impacto que isso traz. Então, nós precisamos ter este entendimento. Nós precisamos ter este cuidado. E aí, gente, o que eu vou dizer? Troca de parceiro. Muda. Casa de novo. Ai. Sabe o que vai acontecer? Vamos repetir as mesmas histórias. Por quê? Porque nós precisamos ir na causa raiz, que está intacta.
Os nomes mudam, as histórias mudam, mas a verdade não muda. Então, nós precisamos ter entendimento do porquê que a gente acha que a gente é pequeno, do porquê que a gente acha que a gente precisa controlar e ferir o outro. Meus queridos, eu quero deixar uma mensagem aqui. Não se esqueçam de mim. Eu sou a professora Silvia Helena, eu sou palestrante, eu sou professora universitária há 32 anos, eu sou coordenadora pedagógica, eu sou celebrante de casamentos, eu sou comunicadora da Vibe Mundial e este é o meu programa de número 94. Uhul, eu sou um bebê aqui, mas estou crescendo a cada dia. Por quê? Porque crescer dói, meus queridos, mas vai valer a pena. E aí eu quero deixar uma pílula de bem viver, uma mensagem final. E esta mensagem começa assim: querido universo, que nenhuma sombra atravesse a luz divina que me envolve. Que toda energia pesada, visível ou invisível, seja agora desfeita e seja transmutada em pura e perfeita luz. Que nenhuma palavra, pensamento ou intenção contrária ao meu bem maior encontre passagem até mim. Que a luz divina permaneça como manto e escudo ao meu redor, fortalecendo a minha alma, clareando os meus passos e protegendo tudo aquilo que eu sou. E que ao meu lado anjos caminhem em silêncio, zelando pela minha paz e afastando com suavidade aquilo que não me pertence. Que esta luz me guie pelos caminhos certos, ilumine as minhas escolhas e aqueça meu coração, com a certeza de que eu estou sempre segura, amparada e protegida. Assim é, está feito. Amém. Gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão, Jean Lourusso. Sejam felizes se puderem. Beijos. Até a próxima. Você ouviu na Vibe Mundial programa Crescer Dói, mas vai valer a pena.